Com certeza tu já deve ter a noção de entender que ninguém se importa contigo ao nível máximo, assim, de ir te ajudar quando você estiver numa situação de merda. Se você ficar doente agora, quantas pessoas de verdade vão te estender a mão? Quantas pessoas vão te ajudar a comprar remédio para ti, te ajudar na doença? Agora, se você estiver sem dinheiro, quantas pessoas realmente vão te estender a mão para te ajudar financeiramente? Quantos amigos seus vão te ajudar financeiramente a você sair dessa situação? Quantos parentes seus vão te ajudar a sair dessa situação de merda financeiramente, ao invés de ficar te criticando? Quantas pessoas? Me fala agora. Quantas pessoas vão te ajudar numa situação de merda? Agora, em contrapartida, se você perceber, quantas pessoas vão aparecer e te aplaudir quando você estiver numa situação de sucesso? Quantos parentes vão deixar de te criticar e começar a bater palma para ti e falar que sempre acreditou em você? Quantas pessoas vão aparecer para dar tapinha nas suas costas, te abraçar e falar que sempre foram teus amigos? Quantas pessoas vão aparecer? É um nível indiscutivelmente alto de pessoas que vão aparecer. Vai aparecer muita gente para te parabenizar, muita gente para te elogiar, muita gente para babar o teu ovo, porque você atingiu um ápice de sucesso financeiro, mental e de conforto de vida que as pessoas não atingem. Ou se você mora num bairro e saiu desse bairro e começou a morar numa casa legal, uma casa boa, teve uma família legal, todos os parentes que sempre desacreditaram de você, sempre te xingaram muito, falavam para você em contrapartida ao teu objetivo, quando você alcançou ele, começaram a bater palmas para você e falar que sempre acreditaram em você. Quantas histórias de sucesso você já viu sobre isso? De parentes que criticam muito a pessoa quando ela está buscando melhorar e aí depois que ela consegue melhorar, todos começam a elogiar, a bater palma, falar que sempre acreditaram. Quantos amigos aparecem numa situação de sucesso? Quantos amigos aparecem quando você fala que você vai pagar o churrasco? Quantos amigos aparecem agora quando você fala que vai dividir o churrasco? Quantas pessoas? Quantos parentes vão te ajudar quando você estiver com uma doença? Quantos parentes vão te ajudar quando você estiver triste? Quantos parentes vão te ajudar quando você estiver sem dinheiro? Quantos parentes vão te ajudar de verdade a você investir no teu sonho? Quantos amigos vão te ajudar a você investir no teu sonho? Quantas mulheres, quantas pessoas? Já percebeu que ninguém vai te estender a mão quando você estiver numa situação ruim? Que ninguém vai te acolher, que ninguém vai te abraçar? Já percebeu que ninguém vai te estender a mão quando você estiver na merda, cara? E sabe por que isso acontece? Porque pessoas gostam de estar perto de pessoas bem-sucedidas. Pessoas gostam de estar perto de pessoas que já têm conforto. Pessoas gostam de estar perto de pessoas que já atingiram algo na vida. E ninguém gosta de estar perto de fracassado, nem mesmo os teus parentes. Por isso que parente não ajuda parente. Principalmente quando vê que o parente está numa situação que dificilmente é fácil de sair dela. É por isso que você vê tantas famílias se degladiando, tanta família em guerra, uma guerra dentro da própria casa. E o filho cresce cheio de problema mental, cheio de transtorno psicológico, porque viu os pais se matarem por falta de dinheiro. E em vez dos dois serem companheiros alinhados para mudar a situação, um fica entrando em confronto contra o outro, que acaba tendo uma guerra dentro de um ambiente onde deveria ser chamado de lar. E aí como é que você cresce depois? Com a mente conturbada, com a mente toda torta, e depois quando ficar adulto, sai de casa e tem que consertar a tua mente. Por quê? Destruíram a tua cabeça. Conseguiram fuder com a mente de um jovem que depois que ele fica velho, depois que ele cresce, sai da casa dos pais, ele consegue ter paz. Ele vai ter que ir em busca do dinheiro, todas essas questões que são normal da vida, mas ele vai ter paz, ele vai se encontrar. E isso é a grande maioria dos lares, que não são lares brasileiros. Pai e mãe que se degladiam, se veem como inimigos e não mais como companheiros. Que a família acaba se tornando desestruturada, onde todo mundo tenta competir entre si, ao invés de se unir para todo mundo ficar grande e ter uma família sólida. Você já comparou que as famílias grandes, de uma família que tem nome forte nos negócios e etc., fazem até casamento arranjado para a fortuna não ir para um ambiente que vai acabar destruindo com o que a família construiu? Basta você começar a estudar história e ver como é feita essa união, que você vai ver que até casamentos são modulados com determinadas pessoas para manter o patrimônio forte da família e cada vez crescer mais. E aí o que acontece normalmente? As famílias que não têm poder financeiro, a grande maioria se degladia, briga, e o filho tá lá vendo, a criança pequena tá lá assistindo, e isso tá fudendo com a mente dela. E o que acontece depois? Como que vira esse ser humano? Conturbado, cheio de problema mental, se achando um inútil, se achando um fraco, cheio de insegurança, porque os pais dele mesmo destruíram todas as características de potencial que a criança poderia ter.
Então coloca isso na tua cabeça. Não tente ajudar ninguém enquanto você não tiver se ajudado. Breyer, mas isso não é egoísmo? Até certo ponto pode ser, só que em contrapartida, isso vai ser extremamente benéfico para você, porque você vai estar se colocando em primeiro lugar. E quem que em algum momento da vida acabou te colocando em primeiro lugar? Quantas pessoas te estenderiam a mão numa situação de fracasso, de inutilidade, uma situação de tristeza? Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes o teu coração já quis gritar fortemente? E quem que te escutou? Quem que te estendeu a mão? Quem que te acolheu? Os parentes provavelmente começaram a te criticar cada vez mais. Os teus amigos sumiram, né? Porque é uma situação de tristeza. E quanto mais triste você se encontrar, menos pessoas ao teu redor você vai ter. Agora, quanto mais sucesso, mais benefícios da vida, mais dinheiro, mais luxo você terá, mais pessoas vão vir de encontro a você. E é aí que você vai ficar blindado, porque se você conheceu o inferno e conheceu as raízes do inferno, você vai conhecer a paz, a luz clara, a felicidade. E é isso que é felicidade, irmão, é você vencer todas as tuas inseguranças, todas as tuas dores, todos os teus traumas, é você fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo e entrar em todas as experiências que você já passou, em todos esses momentos de dores, de rejeição que você já vivenciou, curar tudo isso. Perdeu o medo do julgamento, perdeu o medo da crítica, perdeu o medo da doença, perdeu o medo de perder o amor de alguém, perdeu o medo da velhice, perdeu o medo da pobreza, perdeu o medo do julgamento. Se você perder tudo isso, controlar esses medos, você vai ser uma pessoa que vai encontrar a felicidade de verdade. Porque determinado momento em que você vive em prol do julgamento dos outros, da crítica dos outros, do medo, você nunca vai ter vida independente da quantidade de dinheiro que você tiver no banco. Pô, hoje eu moro na praia, já foi um sonho meu morar na praia. Mas sabe o que isso ocasionou se tornasse bom morar na praia? Eu já ter alcançado o ápice da felicidade interna e do bem-estar interno antes de morar na praia. Antes de ter dinheiro, tudo isso se tornou realidade, porque antes de tudo isso eu comecei a fazer uma viagem interna por dentro de mim mesmo, de todas as experiências, momentos em que eu fracassei, em que foram ruins, experiências que não foram agradáveis. Comecei a estudar, analisar toda a minha vida e que fez uma melhora absurda na minha mentalidade. Então, se você é um cara extremamente rico financeiramente, mas não controla os teus pensamentos, você é um cara pobre e totalmente dependente dos seus demônios. Você vive em prol dos teus demônios e não em prol da tua vida, da tua alegria, do teu sucesso. Tu quer se livrar dos teus demônios, irmão? Começa a lutar contra eles. Então, para vencer esses demônios de fato, você vai ter que fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo, encontrar a raiz do problema. Porque se você está triste, se você está depressivo, você vai ter que fazer essa viagem interna por dentro de si mesmo. Você vai ter que analisar, refletir sobre a tua vida e você vai entender por que tudo isso aconteceu. E aí depois que você encontrar a raiz desses problemas, você vai conseguir tratar esses problemas por conta própria, irmão. Por conta própria. Porque não adianta você ficar dependente de remédio, dependente de remédio de droga, se você não tratar a raiz dos problemas. Se você só vai conseguir tratar esses problemas psicológicos quando você fazer uma viagem interna por dentro de si mesmo, quando você buscar a raiz de cada momento, de cada experiência ruim, de cada frustração, de cada rejeição, de cada medo, de cada situação que você passou na sua casa, que você viu seus pais se matarem, por exemplo, que você viu seus amigos fazendo bullying com você, se você perdeu o amor de alguém, se você perdeu uma namorada, perdeu um amigo, perdeu qualquer coisa, cara, você vai conseguir refletir sobre todas essas situações e vai conseguir entender o porquê que isso aconteceu e vai entender também que esses medos, essas inseguranças, esses problemas não são seus, não é você. Tudo isso que você passou foi apenas momentos e momentos não são eternos, não significam quem você é de fato, são apenas momentos que você vivenciou e todo mundo vai viver experiências ruins, frustrantes, vai sofrer algum fracasso e vai ter muito sucesso também. Com certeza tem momentos de alegria na tua vida, quando você sai com o teu cachorro, quando você sai com algum amigo teu, quando você joga videogame, quando você está sozinho, sem incomodação, sem estresse. Você tem momentos de alegria, então se abrace nesses momentos de alegria e tenta vencer suas inseguranças, teus medos, porque aí sim você vai se tornar um cara muito bem sucedido. Quando você vencer os teus medos e as tuas inseguranças, você vai encontrar a tua felicidade, porque a tua felicidade não é bem material. Bem material é para te proporcionar conforto e alegrias momentâneas para se divertir, mas a verdadeira felicidade, o encontro da plenitude de vida, é quando você acaba lutando contra as suas inseguranças e teus medos, caras. Essa é a ideia. Faça isso que tu vai ter uma vida muito melhor, pode ter certeza.